Tântalo, uma grande solução. Olá, eu sou o Dr. Rafael Tavares, médico ortopedista focado em cirurgia do quadril, e hoje eu vou trazer um assunto de uma forma mais técnica, mais detalhada, mas não desiste não, porque é um assunto muito importante, principalmente para você que está na hora de trocar sua prótese do quadril. Você tem uma perda óssea muito grande, você é um desafio nas mãos de qualquer cirurgião de quadril, então calma. Seu caso tem solução e o Tântalo, o metal trabecular, veio para te ajudar. E o que é o Tântalo? O Tântalo é um metal que está presente na tabela periódica e ele é manufaturado de forma que fique muito parecido com o osso trabecular nosso. O que é esse osso trabecular? É o osso logo após a camada de cartilagem e que vai se unir à prótese. Essa é a grande vantagem dele. A semelhança do tântalo com o trabeculado ósseo permite com que esse osso se integre de forma mais rápida e mais efetiva, tornando essa prótese mais duradoura e mais resistente ao afrouxamento que poderia ocorrer com o passar dos anos. Eu trouxe um exemplo aqui do tântalo e hoje eu vou falar especificamente sobre a fixação do componente acetabular, aquela tacinha que fica no osso da bacia e que ela serve para encaixar com o fêmur, que é o componente femoral que vai no osso da coxa. Aqui nós temos uma esfera, acho que está bem visível, que é feita com tântalo cirúrgico. E nessa amostra nós temos um tântalo ampliado. Vocês veem que eles formam como se fosse a arquitetura do osso trabecular. E isso é muito importante. Eu vou explicar em detalhes para vocês quais são as principais vantagens de você ter uma semelhança tão grande com o osso trabecular de quem vai receber a prótese. O tântalo possui propriedades que o fazem se destacar dos outros biomateriais que já eram utilizados anteriormente na cirurgia de prótese total do quadril. Mas sabe o que também se destaca? O que se destaca é o seu like aqui. O seu like e sua inscrição no canal, que me ajudam muito, me dão uma resposta positiva e que me fazem continuar produzindo esses conteúdos toda semana para você. Sabe uma coisa que ajuda também? Você pode compartilhar esse vídeo, isso mesmo. Existe um botãozinho logo abaixo aqui do vídeo que está sendo transmitido, que você pode clicar e daí compartilhar via grupo de WhatsApp ou por uma mensagem direta. Manda esse vídeo para uma pessoa que está precisando trocar a prótese dela, está numa fila de banco de enxertos ósseos, aquelas filas intermináveis. Quem sabe essa pessoa possa ver o vídeo e achar a solução do problema dela. Você pode estar ajudando uma pessoa fazendo o compartilhamento desse vídeo. Mas, Dr. Rafael, por que o tântalo é tão melhor assim em relação às outras superfícies como titânio ou aquelas próteses porosas? Por que ele é tão melhor que os outros? Para explicar isso para você, primeiro eu tenho que explicar como que a prótese do acetábulo se fixa ao osso e quais são as condições ideais que você precisa ter no seu acetábulo durante a cirurgia para que essa integração aconteça. Esse fenômeno eu chamo de osteointegração, que é a integração do componente acetabular com o osso do paciente. Aqui eu vou mostrar para vocês um acetábulo em tântalo, tá? O tântalo, nesse caso, revestiu a parte externa do acetábulo. Então tudo isso aqui fora é tântalo, é metal trabecular. Essa região aqui mais clara, ó, é osso que cresceu para dentro da prótese. Olha que fantástico. Então vocês vejam, o metal trabecular, ele tem essa vantagem. Ele é como se confundisse com o nosso osso hospedeiro e o osso tem essa capacidade de se regenerar, de consolidar. Então ele vai crescendo para dentro da prótese. Isso a gente chama de bone ingrowth, que é uma das propriedades do metal trabecular. Existem outras próteses que podem propiciar essa fixação, mas daí elas são jateadas com algumas substâncias ali como hidroxiapatita, tudo, mas não é o caso do tântalo. Nesse caso existe o bone on growth, o osso ele vai ficar sobre a prótese e vai permitir a fixação também, mas ele não cresce para dentro da prótese. Para que ocorra a osteointegração, primeiro
precisa ser criado um ambiente ideal para esse acetábulo se fixar ao osso. Durante a cirurgia, eu vou raspar o seu osso, tiro o resto de cartilagem, tiro os bicos de papagaio que ficam ali para o paciente que tem artrose e você deixa a cavidade do acetábulo totalmente no formato dessa prótese. Para que esse encaixe ocorra perfeitamente, precisa ocorrer o seguinte: a cavidade do acetábulo, o osso, ele é ligeiramente menor que o tamanho da prótese. Dessa forma, ocorre um encaixe sob pressão, que é o chamado press fit. Mas para ocorrer o press fit, o que precisa acontecer é que a prótese seja ligeiramente maior do que a cavidade do acetábulo. Puxa, doutor Rafael, não estou conseguindo imaginar isso. Todo mundo já fez um encaixe do tipo press fit na vida, eu tenho certeza. Você que está vendo esse vídeo já fez um press fit. Um exemplo clássico do press fit: você pregar um prego na madeira, um prego na parede. O prego é um objeto maior do que o furo inicial que está sendo feito na parede. Então você vai lá, prega esse prego, ele vai entrar e ocupar um espaço ali dentro e depois é muito difícil. Se você não tiver uma ferramenta adequada, você não retira esse prego do lugar. É isso que a gente faz na cirurgia, na parte do componente acetabular e muitas vezes no fêmur sem cimento. O fêmur sem cimento também é utilizada a técnica press fit. Caso não haja o ambiente ideal ou o osso seja de muito má qualidade, né, aquele osso com muita osteoporose ou aquele osso de uma prótese de revisão. Na revisão você tira a prótese antiga que estava solta e muitas vezes trabalhando lá dentro e você precisa colocar uma prótese nova no lugar. Esse osso não é um osso de tanta qualidade assim, às vezes ele está cheio de cistos, cheio de defeitos que podem ser preenchidos com enxerto, com o próprio metal trabecular, mas se você não tem as condições ideais para fazer aquele encaixe do press fit e mesmo associando parafusos, essa prótese ainda permite micromovimentos, ao invés de ocorrer a osteointegração, vai ocorrer apenas uma união fibrosa, que seria a formação de uma cicatriz no local onde deveria ocorrer a osteointegração. Esse é um dos motivos porque algumas próteses falham de forma precoce, elas deixam de funcionar e se afrouxam do osso precocemente. E naquele paciente que perdeu o osso bom, que a prótese começou a soltar e a pessoa foi por inúmeros motivos adiando a troca dessa prótese. O cirurgião normalmente que tem a decisão, vamos aproveitar esse momento ideal para trocar a prótese. A troca da prótese, a revisão da prótese é indicação do cirurgião. Por quê? Porque com o passar do tempo, uma prótese solta ali dentro do osso, ela vai fazendo movimentos e vai promover o que a gente chama de osteólise. Você começa a perder o osso bom e criar grandes buracos, grandes defeitos ósseos que vão agregar uma certa dificuldade na cirurgia de revisão. A cirurgia de revisão de prótese já é mais complexa e o tempo de retardo entre a indicação e a execução da prótese pode dificultar essa cirurgia ainda mais. O recurso do banco de osso, do banco de tecidos, existe o osso que pode ser retirado de uma pessoa que faleceu, passa por todo o tratamento, lógico, tem todo um cuidado, um preparo para esse osso, e esse osso sim pode ser implantado nos defeitos ósseos. Qual que é o problema? Não é tão fácil você dispor de banco de tecidos aqui no Brasil. Vocês podem imaginar, né? Quantas pessoas você escuta, tá precisando de um rim, um transplante de coração, um transplante de fígado. O mesmo caso é para transplante de osso. Existem pessoas que esperam anos para conseguir a quantidade necessária de osso para ser implantada na cirurgia de troca de prótese. E aí que entra o tântalo. O tântalo também serve para repor os grandes defeitos ósseos, que podem ser cavitários, podem ser segmentares. O tântalo veio para preencher essa lacuna, literalmente, e ajudar o cirurgião com um grande recurso técnico e poder executar essas cirurgias de forma mais rápida e efetiva. E por que o tântalo é tão indicado? Agora eu vou responder. Que ele é melhor, por exemplo, que uma malha de titânio, um acetábulo poroso convencional? O tântalo trabecular
pela sua arquitetura complexa, ele é muito mais poroso do que as outras ligas metálicas. E essa porosidade aumentada é muito semelhante com a porosidade do osso da própria pessoa que vai receber o implante em tântalo. Além disso, ele tem um coeficiente de atrito aumentado. Quando ele entra em contato com o osso, ele atrita mais e ele fica mais firme ali dentro, não permitindo movimentos e dando uma estabilidade no momento da cirurgia muito impressionante. Ele diminui o risco daqueles micromovimentos que atrapalhariam a osteointegração. O tântalo também ele tem um módulo de elasticidade muito parecido com o osso do hospedeiro, com o nosso osso trabecular acetabular. Ele ajuda a distribuir melhor as cargas que passam através do quadril. Se o módulo de elasticidade de um material é diferente do módulo de elasticidade do osso, essas cargas acabam passando de forma diferente. O tântalo, por ser muito parecido com o osso, ajuda a distribuir melhor essas cargas e diminuir a chance de falhar ou de quebrar esses materiais. Uma das grandes vantagens é que o tântalo, ele antes de quebrar, ele começa a dobrar e ele dobra a princípio na mesma quantidade de força que o osso logo embaixo. Então ele se deforma, é uma deformação microscópica, mas ele depois volta para o lugar. Se o material, por exemplo, é mais duro que o osso, se ele recebe uma carga muito forte e ele não consegue distribuir e equilibrar melhor essas cargas, ele pode quebrar ou falhar. Então essa é uma outra vantagem do tântalo para as cirurgias de revisão de prótese. A vantagem de distribuir melhor essas cargas é para prevenir o fenômeno de stress shielding. O que é isso, Dr. Rafael, stress shielding? Vamos imaginar, quando você pisa no chão, existe uma resposta, uma força que passa por toda a perna e vai ser transmitida no quadril. Se essa força não passa por determinada região do osso, o osso naturalmente, que não recebe esse tipo de carga, ele começa a ser reabsorvido. Por isso, não adianta nada você colocar um monte de enxerto de osso, mas se não passar força, se não passar o peso do corpo através desse enxerto, esse osso é reabsorvido. Isso acontece muito com alguns tipos de próteses femorais e com materiais que são muito duros, mais duros que o corpo. O nosso corpo tem esse mecanismo, é a lei de Wolff. Osso que não recebe estímulo, que não recebe peso passando por ele, é reabsorvido. E o tântalo, como ele é muito semelhante, muito parecido com o módulo de elasticidade do nosso osso trabecular, ele tem uma distribuição de carga muito melhor e menos chance de afrouxar ou de falhar precocemente. Outra vantagem do tântalo, o tântalo ele não precisa de muito contato de osso vivo, osso do hospedeiro para poder se osteointegrar. As próteses convencionais, as próteses porosas ou as próteses em malha de titânio, elas precisam de no mínimo 70% da área dela em contato com o osso vivo, o osso que foi preparado, mas que seja o osso da pessoa, não pode ser enxerto de osso. Com o tântalo é diferente. Os estudos biomecânicos mostram que só é necessário 50% de contato com o osso vivo. Então, você já lembra daquele paciente que tem um defeito ósseo grande, o tântalo é muito mais vantajoso. E o que é esse 50% de contato? Deixa eu mostrar para vocês. Voltar no nosso exemplo aqui. Olha, isso aqui seria 100% de contato, mas se ficar metade para cá, esse implante foi recuperado de uma cirurgia de revisão de prótese. Ó, vocês vejam que o contato era só numa área muito pequena, talvez até menor que os 50% que o estudo se referiu. E mesmo assim, houve um crescimento de osso, principalmente ao redor de onde estavam os parafusos, tá? Esses aqui são os furinhos por onde entram os parafusos. E nesse caso, é bem difícil retirar esse implante para trocar por outro. Então, o tântalo fixa fortemente no osso da pessoa. O metal trabecular ele veio para revolucionar a cirurgia de revisão de prótese do quadril, dando um recurso a mais
para nós cirurgiões ortopédicos que precisamos lidar semanalmente com esse tipo de desafio. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que o tântalo me ajudou a obter aquela estabilidade desejada e criou aquelas condições fisiológicas para o implante se osteointegrar ao osso. São 2 casos de pacientes que tinham um defeito grande no acetábulo. Eles tinham um defeito, a gente chama de ausência de teto e de parede, então um defeito cavitário grande, e foi associada uma cunha de tântalo. Eu vou colocar aqui uma foto do tântalo que pode ser feito em cunhas ou então em formato de 7, a gente chama de aumentos em tântalo. Essas cunhas servem para preencher aqueles grandes defeitos. E nos casos de exemplo foram utilizadas as cunhas em meia-lua, preenchendo o defeito e agregando, associando estabilidade para o componente acetabular que também era revestido em tântalo. E aí, gostou desse vídeo? Consegui te ajudar? Já encaminhou para uma pessoa que está precisando trocar a prótese dela, está naquela fila sem fim, esperando o enxerto de osso ou uma solução para o problema dela, porque já passou em um ou mais médicos e não conseguiu ver uma saída, uma luz no fim do túnel? Espero ter ajudado. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho ele serve para você ser notificado no momento que o vídeo foi publicado. Esse vídeo pode ser visto mais de uma vez, pessoal, então eu explico às vezes termos técnicos, alguma coisa que você não entendeu, comente aqui embaixo, eu respondo pessoalmente todos os comentários de pacientes. Eu faço isso com muito prazer, porque é o prazer de ajudar as pessoas. Então deixo mais uma vez o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.